Queria aqui deixar uma palavra que veio aqui ao meu coração sobre a questão que é muito importante na vida de um crente, daquele que crê, e que como é que dizer, poucas vezes, ou quase nenhumas, é falado, é a questão da solitude. A questão de estar só. Uma coisa tremenda que está aqui escrita na palavra de Deus. Jesus, eu não vou chegar hoje a todos os versículos, porque em todos os evangelhos está claro a importância que tinha Jesus estar só. Ele não abdicava disso, estar só para orar ao Pai. Nunca houve ninguém tão ocupado como Jesus, mas nunca houve ninguém que abdicasse tanto e soubesse tão bem gerir o seu tempo como Jesus Cristo. E ele nunca abdicou de estar a sós com Deus. A solitude, a importância da solitude na nossa vida. Num mundo que não se cansa de falar. O barulho é uma constante neste mundo. A pressa, a correria, o pensamento acelerado. E eu quero trazer isto porque não existe comunhão com Deus sem nós determinarmos imitar Jesus e sermos como Ele nesta questão de slow down, nos aquietarmos, abrandarmos e termos o nosso tempo a sós com Deus que nada pode substituir. Nós nunca poderemos um dia ir diante de Deus e dizer que não tivemos tempo para estar com Ele. Mateus capítulo 14, versículo 22, aquela famosa passagem história real em que Jesus anda sobre o mar. Mas o que eu quero aqui chamar a atenção, no capítulo 14 de Mateus, versículo 22, diz assim: logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar. Ele compeliu, ele como que forçou-os. É como que ele lhes disse. Ele tinha sido a primeira multiplicação de pães e peixes, que começa no capítulo 14 de Mateus, versículo 13, quando milhares de pessoas testemunharam aquele milagre tremendo. E há uma passagem também em João, capítulo 6, a mesma passagem que ele diz que ele enviou os discípulos, ele ficou a despedir a multidão. Ele ficou a dizer-lhes, agora podem ir. Eu quero ficar sozinho. Eu agora quero ficar sozinho. E diz assim, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. A fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Isto não é só esta passagem, há muitas em que nós vemos, especialmente no Evangelho de Lucas, em que Jesus se retirava depois de ministrar às multidões, depois dos milagres, depois de horas e horas a pregar a palavra, que está tudo registado. Na verdade não está tudo registado, porque o apóstolo João, no fim do seu Evangelho, ele diz que aquilo que foi registado, se tudo aquilo que Jesus fez tivesse sido escrito, não haveria livros que coubessem, né, no mundo. É uma hipérbole, é um exagero, mas para dizer que aquilo que está escrito não é uma parte daquilo que Jesus fez durante 3 anos e meio. Mas o que eu quero salientar aqui é o seguinte, é a questão da solitude. Eu estou a falar para crentes, eu estou a falar para aqueles que seguem a Cristo, aqueles que nasceram de novo, ou também outros que não. Todos aqueles que acreditam em Deus, a comunhão com Deus não tem substituto. O momento a sós com Deus, a oração a sós com Deus, não é só o ir à igreja, que é a comunhão corporativa, a comunhão em conjunto. Não, a nossa comunhão diária nada substitui. Jesus nunca abdicou do seu tempo. Há passagens que eu penso que está em Lucas 6, que diz que ele, retirando-se para o monte a orar, passou a noite inteira a orar. Exatamente, está lá escrito, antes de escolher, de vir descer do monte e Deus lhe dirigir para escolher os discípulos, ele passou uma noite inteira a orar sozinho ao Pai. E aqui esta passagem é tremenda, porque eu quero transportar aqui, nestes poucos minutos, eu hoje não vou alongar,
Porque eu quero chamar a atenção agora aqui sobre a questão da solitude, de fugirmos do barulho, de fugirmos da pressa, do forcing, de obrigar a pessoa a ter que fazer isto e ter que fazer aquilo. Quero dizer, olha, Jesus foi o próprio que disse que tu quando orares, está lá em Mateus também capítulo 6, tu quando orares, capítulo 6 no Sermão da Montanha, tu quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e ora a Deus em secreto. E o teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E aqui Jesus, nesta passagem tremenda, quando ele compeliu, ele estava a necessitar de estar sozinho. Eu noto isso, eu percebo isso nos Evangelhos quando eu leio sobre a vida espiritual, a vida de oração de Jesus. Ele ministrava debaixo de uma pressão tremenda, aquelas multidões chegavam a ser 20 mil, 30 mil pessoas. Eles só mencionavam os homens, mas quando eles diziam, por exemplo, 5 mil homens, significavam pelo menos havia 5 a 7 mil mulheres e fora as crianças. Estamos a falar de 15 mil pessoas no total. Ele ministrava no poder do Espírito Santo, ele era usado, mas ele recarregava as energias a sós com o Pai. Isto é para nós hoje, para todos os servos de Deus, todos os ministros de Deus, todos os líderes, todos os filhos de Deus. Para nós enfrentarmos o dia a dia, para nós sentirmos a presença de Deus, a paz de Deus. Não há nada que possa substituir aquele momento. Para mim, eu escolhi desde as 6 da manhã, levanto-me sempre às 6 da manhã, 6h10, 6h20, importa, até sair para as aulas, o momento que eu escolho para estar com Deus, a sós, mais nada, tomar o meu café e estar a sós com Deus. Não quer dizer que durante o dia não haja momentos em que nós, eu estou a falar para cristãos, eu estou a falar para pessoas que conhecem a presença de Deus, possamos ter um tempo com Deus, mas eu escolhi pessoalmente. O importante não é a hora, o importante não é o dia, o importante é ser todos os dias um tempo durante o dia em que nós sabemos que nada nos interrompe, não há outras tarefas, não há telemóveis, não há bater na porta, não há nada para estarmos a sós com Deus. Estamos a imitar Jesus Cristo e caindo a tarde, lá estava Ele só. Glória a Deus. Que esta palavra seja de encorajamento, seja de bênção hoje. Porque não há nada mais importante. Nós não podemos de coração dizer que vamos passar a eternidade com Deus se aqui na Terra não temos qualquer tipo de interesse em passar tempo com Ele. E passar tempo com Deus em oração não tem a ver com mecanismos, não tem a ver com regras, não tem a ver com rituais, rezas repetidas. Jesus disse, não é por muito falares que sereis ouvidos. É falar a Deus como nós falamos com uma pessoa. O Pai, nosso Deus, é uma pessoa. E Ele está-me a ouvir agora. Então eu queria aqui orar e deixar esta palavra. Querido Deus e Pai, que esta palavra entre no coração de todos aqueles que ouvem. Que nasça, que cresça, que brote um desejo, uma revelação de um relacionamento entre o Filho e o Pai. Sem pressas, sem rituais, sem métodos. Senhor, que nós possamos ser como Jesus, que não abdicava um único dia de ter comunhão com o seu Pai. Ele desejava estar a sós com o Pai. Eu oro agora para que cada pessoa que vai ouvir nasça no coração este desejo de fechar a porta do seu quarto para orar ao seu Pai que está nos céus. E o Pai que está nos céus, que ouve em secreto, o recompensará publicamente e ouvirá as orações. Que nós nunca sejamos como os hipócritas, como os fariseus, como os religiosos, como as pessoas deste mundo, como as pessoas ainda hoje que vão à igreja, em que fazem tudo para ser vistos pelos homens, que querem aparecer, que querem ser o centro da atenção. Nunca, como Jesus disse, esses já receberam o seu galardão. Deus dá-nos um coração humilde, um coração sedento, um coração com fome e sede de Ti, um coração como Jesus, que não abdica um único dia de estar a sós contigo.
em nome de Jesus. Deus vos abençoe grandemente.